pro Juventude da Copa do Brasil, nas oitavas de final, o Evaristo foi demitido e voltou o Oswaldo. Quando o Oswaldo voltou, ele não voltou Oswaldinho, ele voltou Oswaldo. Ele voltou seguro, firme, peito estufado, cabeça erguida, na fronteira ali, entre a simplicidade e a prepotência. Não vou ser prepotente, mas também pisotear em mim, vocês não vão não. E o Carille, eu acho, os números são parecidos. O Carille ficou 6 jogos, veio o Oswaldo, que ficou 13 jogos, e agora volta o Carille. A questão é se ele vai ter a capacidade e o elenco que o Oswaldo teve, porque o Oswaldo teve elenco, para conseguir se firmar como técnico. Mas ele tem que chegar e estufar o peito e falar assim, o técnico do Corinthians ganhar sou eu. Logo no comecinho do programa, a entrevista coletiva do Carille, o sábio. O que o Fábio Carille fala de verdade sobre o futebol brasileiro, aquelas verdades que ficam embaixo do tapete e as pessoas não gostam de prestar atenção, é uma grandeza. Fábio Carille é um sábio, é um cego, é um homem que tem 2 olhos em terra de cego. Ele diz assim, como semanas atrás, quando o Rogério estava ainda, ele dizia, o time vale muito mais entre contratar um jogador e não perder ninguém, eu prefiro não perder ninguém. Hoje ele disse que o Corinthians tem uma vantagem, que é a manutenção do elenco, e que tem estágios diferentes de clubes muito fortes como o Flamengo e como o Palmeiras, que estão recebendo jogadores no decorrer da competição. E um detalhe, por melhores que sejam esses jogadores, eles têm que se incorporar ao conjunto. Foi o que disse o Carille agora há pouco, Danilo, que você disse. Eu defendo sempre isso, porque assim, aqui existe... Mas não era para o Flamengo ter um conjunto? Era porque ele colocou cerejas no bolo. Quem chegou? Por exemplo, o Diego Alves estreia domingo, e nós devemos analisar isso também daqui a pouco. Everton Ribeiro chegou recentemente. Não, Tirando isso, o resto estava lá no tempo. Titulares sim. O Giovani, inclusive, não vai nem pro jogo, né? Você está certo, você está certo. Era para estar melhor. Porque de peças diferentes, Diego Alves... titulares. E o Everton Ribeiro titulares. Você está certo. Não é isso? Você está certo. Mais ou menos. Agora, o time incorporou. Diferente do ano passado e do ano retrasado, quando chegaram as estrelas, Guerreiro em 2015 e Diego em 2016, dessa vez chegaram os complementos. Então era para estar no estágio melhor, você está certo. Mas chegou o Diego Alves para ser titular, chegou o Everton Ribeiro para ser titular, chegou o Giovani para compor o grupo, né? Chegou gente, Rodolfo para ser titular. E mexe muito. E tem uma coisa, João. Um jogador, o Everton Ribeiro, excelente jogador, excelente que chegou. A chegada desse jogador especificamente forçou o Flamengo a mudar a maneira de jogar dele. Por quê? Por exemplo, o William Arão perdeu a posição. Não era para o William Arão perder a posição. Teoricamente, não. Aí ele caiu de produção, é verdade. Por que caiu de produção? Porque ele passou a ter que fazer uma função de volante defensivo. Com a chegada do Everton Ribeiro, Diego e Everton, só Everton do outro lado, nessa linha de 3, o Zé Ricardo teve que reforçar a marcação dos volantes. Por isso que o Edgar ganhou a posição. Porque ele tem mais força de marcação do que o William Arão. O William Arão era um segundo homem que saía para o jogo. Ele não quer mais isso agora. Isso já é uma mudança na estrutura do time, na dinâmica de jogo da equipe do Flamengo. Um jogador que chega para qualificar, mas que mexe na maneira de jogar. Até a engrenagem se acostumar a isso, demora um pouco. E não foi só isso. O Rodolfo que chegou, o Pará que entra e sai, o Rodinei. São muitas... O menino Vinícius Júnior é uma peça nova no elenco. Então é muita disputa. O Berrio é uma peça nova no elenco, que ainda não se adaptou. E o Corinthians não, é aquilo ali. A gente tem sempre a noção aqui no futebol brasileiro, e eu tenho batido às vezes nessa tecla aqui, dessa indústria da contratação. É isso mesmo. O torcedor quer sempre a contratação, a gente quer sempre contratação para falar que tá chegando, tá saindo, não sei o que e tal. E o que importa é a continuidade de trabalho de técnico, comissão técnica e jogadores. E aí quando o Carille chega e fala, minha grande virtude é que eu só contratei um jogador, como assim? Você chegou... Tá trabalhando com o mesmo grupo. O mesmo time, pra mim tá ótimo.